Olá, pessoal, tudo bom? Vamos à nossa aula de inglês. Aqui é a professora Roberta Reis, do Colégio Ari Quintela, para o 8º ano. Vamos revisar o que vocês viram de conteúdo ainda no ano passado, agora revisando o Simple Past do verbo be. Então, a gente vai revisar o passado simples do verbo to be. Verbo to be, para relembrar, são aqueles verbos am, is, are. I am, you are, he is, she is e assim por diante, tá bom? O que a gente vai revisar hoje é o passado desse verbo, tá bom? Então, a gente usa was e were para indicar que estamos usando o verbo to be, am, is, are, no passado, como eu acabei de falar. Então, como ficaria na forma afirmativa com esse passado do verbo to be? I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were, ok? Então, os únicos que vão usar o was, ou seja, que vai usar o verbo to be no singular, é o I, vai ficar I was, he, que é he was, she was, e o it was. Os demais vão usar o were, ok? Como fica na parte negativa, na forma negativa? I wasn't ou I was not. Dá no mesmo, também está correto. You weren't ou you were not. He wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't, ok? Na forma interrogativa, a gente vai passar esse verbo to be no passado lá para o início da pergunta. Então, vai ficar was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they, ok? Agora a gente vai revisar o passado também, só que dos demais verbos, tá? A gente viu o verbo to be no passado. O verbo to be ele é um verbo irregular. Então a gente já viu como é que ele fica. Ele modifica para o singular, ele é uma outra coisa no plural. Os demais verbos não. A gente vai ver agora os outros verbos. Verbos pular, jump, verbo trabalhar, work, verbo andar. Os demais verbos, eles são o mesmo para todos os sujeitos. Não muda, tá? Só vai modificar para algumas situações. Então, olha só. Regras de verbos regulares. Então, a gente tem verbos regulares e verbos irregulares. O que é isso, professora? Verbo regular é quando ele passa para um tempo verbal, por exemplo, para o passado, por exemplo, ele não modifica muito. A gente só vai acrescentar algumas letras ou uma letra no seu final, tá? Verbo irregular, ele já modifica o meio dele, ele já modifica todo uma parte dentro dele. A gente não acrescenta nada, ele modifica, tá? Então, olha só, para verbos regulares que terminam com a letra E, a gente só vai adicionar a letra D, como é o exemplo do verbo like. Quando a gente quer botar ele no passado, vai ser liked. Deixa eu acertar aqui, ó. Liked, ok? Simple past, passado. Para verbos terminados em consoante, vogal e consoante, ou seja, para verbos CVC, né, consoante, vogal e consoante, a gente dobra a última consoante e adiciona depois o ED. Por exemplo, é o caso do verbo stop. Aqui, olha, consoante, vogal e consoante. Então, a gente vai dobrar essa última consoante e vai acrescentar ED. Então, fica stopped, passado do verbo stop. Parou, eu parei, tá? Eu vou usar stopped. Para verbos que terminam em consoante e Y, retiramos o Y e adicionamos IED. Exemplo em study, estudar. Então, aqui, ó, consoante e Y. A gente vai tirar o Y e vai acrescentar IED, studied. E para verbos que terminam em vogal e Y, a gente só vai adicionar o ED normal. Enjoy, enjoyed, play, played e assim por diante, tá bom? Então, isso aqui que eu passei para vocês agora é referente a gente afirmar
um verbo, né, alguma frase, algum verbo no passado. Então, na afirmação, a gente vai fazer essas alterações aqui, utilizar essas regras, tá? Agora, a gente tem, como eu havia falado antes, os verbos irregulares, que quando a gente também afirma, eles modificam aqui, ó, verbo come, vir, né? Quando eu quero falar o passado de come, vai ser came. Ele modifica lá no meio dele, tá vendo? Ó, go, passado de go, went, passado de begin, begun, passado de drink, drank, passado de run, ran, passado de feel, felt, passado de win, won, passado de speak, spoke, tá? Então agora a gente tem o simple past nas formas negativa e interrogativa, tá? Então a gente viu até agora os verbos regulares e irregulares, que eles modificam, acrescentam algumas letras no final dele, para colocar aquele verbo no passado na afirmação. Quando a gente vai falar algo no passado, só que quando a gente estiver negando ou perguntando, a gente vai usar um verbo auxiliar, que é o verbo did ou didn't, ok? Então, olha só, na frase negativa eu tenho um exemplo aqui, ó. I didn't like them very much. Então, eu não gostei, no passado, eu não gostei muito deles. I didn't like them very much. Repara que o verbo, depois desse verbo auxiliar didn't, ele volta para sua forma base. Ele não fica I didn't like it. Não, tá? Ele volta para a forma base dele porque já entrou um verbo auxiliar que já indica passado. Na interrogação, did he like them? Ele gostou deles, né? Então, ó, o did foi lá para o início da minha pergunta, antes do sujeito, e o verbo voltou também para a forma base, tá bom? Did he like them? Ok? Bom, pessoal, agora... Então, eu tenho aqui o conteúdo can, could and should. Usamos o can para falar sobre habilidades no presente, além dele também ser usado para perguntas informais. Então, por exemplo, aqui, ó, habilidades no presente. I can swim. Eu posso, eu consigo nadar. Agora eu consigo fazer isso. Eu uso can. Tá? Ou eu posso usar o can para fazer perguntas informais. Can you lend me your eraser? Você pode me emprestar a sua borracha? Você está falando com um colega, o irmão, irmã, é algo informal, tá? Usamos o could para falar sobre habilidades no passado, além de ser usado para perguntas formais. Então, por exemplo, I could swim when I was young, but now not anymore. Então, eu podia nadar quando eu era mais nova, mas agora não mais. Então, eu estou falando de uma habilidade lá no passado. I could swim, but now anymore, tá? E também ele pode ser usado para perguntas mais formais, tá bom? Falar com uma pessoa mais idosa, falar com alguma pessoa do banco, qualquer outro lugar, a pessoa vai usar o could. Tá? E usamos o should para aconselhar. You should drink more water. Você deveria beber mais água, tá bom? Bom, vamos relembrar agora prepositions of time, que é o in, on e o at, tá? O in is used for months, decades, years, seasons, parts of the day. Então, o in a gente vai usar para coisas mais gerais, tá? Então, por exemplo, quando eu falar de décadas, eu vou usar o in. Anos, meses, on November, on December, tá? Seasons, que são estações do ano. In summer, in spring, então na primavera, no verão e assim por diante. Tá? A única exceção de in é quando a gente usa ele para indicar parts of the day, que são partes do dia. Então, por exemplo, in the morning, né? Durante a manhã, de manhã. In the afternoon, in the evening. In the afternoon é à tarde, in the evening é à noite, tá? O on, ele é usado para algo um pouco mais específico, coisas mais específicas. Então, por exemplo, for days of the week, dias da semana, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Friday,
tá? Também é usado para weekend, final de semana. On next weekend, no próximo final de semana, eu vou para casa dos meus avós. E assim por diante, tá? Holidays e dates. Então, em datas, porque a pessoa fala assim, vamos supor, 23 de novembro. Ela fala dia e mês, então ela vai usar o on. E feriados, holidays, on Christmas Day. Então, no dia de Natal, eu vou usar o on, tá? E o at são para coisas mais específicas. Então, por exemplo, exact time, exact hour, at 9 o'clock, às 9 horas eu quero você aqui. At 1 o'clock, I want you here. A 1 da tarde eu quero você aqui, tá bom? E quando a gente quer indicar noite, no sentido de dizer night, eu vou colocar at night, tá bom? Bom, vamos relembrar aqui o past continuous. O que é past continuous? É passado contínuo, ou seja, é quando eu falo dando uma ideia de continuidade, mas de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Por exemplo, ontem eu estava andando no shopping, eu estava andando. Então, foi algo lá atrás que aconteceu, mas que eu estou dando ideia de continuidade. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai aqui, ó, use verb be in the past. Então, a gente vai usar o verbo to be no passado. Was e were, ou vai ser um ou vai ser outro. Ou vai ser singular no was, ou vai ser no plural were. Mais o verbo acrescido de ing. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, as três formas: affirmative, negative, interrogative form. Affirmative form, aqui, ó, example: you were studying math yesterday. Então, você estava estudando matemática ontem, tá? Forma negativa: he wasn't cooking chicken. Então, ele não estava cozinhando frango. Tá? Então, aqui, ó, eu posso falar he wasn't ou he was not. Vai dar no mesmo, tá? E a forma interrogativa, eu vou colocar were ou então was lá pro início da minha pergunta. Were they going to the beach last Friday together? Ok? Então, aqui, olha, tô dando uns exemplos aqui, ó. Tá vendo esse lado de cá? O lado de cá é o sujeito e o verbo to be no presente. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Aqui do lado, eu coloquei o verbo to be no passado correspondente a cada sujeito desse. Então, vamos supor, se eu quero botar no passado, vai ficar I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were, tá? E aqui eu coloquei uns verbos para a gente treinar o past continuous. Então, por exemplo, I was jumping. You were listening, tá? He was working. She was dancing. Aqui, ó, o verbo dance, dançar, ele termina com a letra E. Quando eu vou dar a ideia de continuidade, que eu tenho que acrescentar o ing, eu preciso retirar a letra E e vai ficar assim, ó, dancing. Eu acrescento o ing, mas retiro a letra E, tá bom? It was studying. We were going. You were doing. They were getting. Aqui também é uma outra observação, olha. Verbo get, CVC, consoante, vogal, consoante. Eu preciso dobrar a segunda consoante e vai ficar getting, com 2 T's, tá bom? E vamos relembrar também os connectors, que são os conectores, tá? Então, eu tenho when, so, but e because. O and, a tradução dele é e. A gente usa aqui, ó, use to add another idea or example. Então, quando a gente quer adicionar alguma outra ideia ou exemplo, a gente coloca o and. Então, por exemplo, ó, Tony and I are going to the mall. Então, Tony e eu estamos indo ao shopping. Esse and é o e, tá? O so significa então, used to indicate purpose or consequence. Então, quando a gente for indicar alguma consequência de alguma coisa, a gente vai usar o so. Então, por exemplo, tomorrow I am going to have a test, so I need to study today. Então, amanhã eu terei um teste, uma prova, então eu preciso estudar hoje, tá? Aqui, ó, outro connector, but é o mais, aquele mais sem o i.
Use to contrast ideas or facts. Então, a gente vai usar o but para contrastar ideias ou fatos. Então, por exemplo, ó, My father doesn't like dance, but he sings very well. Então, o meu pai, ele não dança, ele não gosta de dançar, mas ele canta muito bem. Então, estou falando uma coisa que é oposta à outra, tá? E o because, que a tradução dele é porque. Use to present a cause or reason. Então, a gente usa o because, que é esse porquê de resposta, para apresentar uma causa, uma razão. Então, por exemplo, I am going to the market because finished everything in my home. Então, eu vou ao mercado porque acabou tudo aqui em casa, na minha casa. Tá bom, gente? Bom, por hoje é só. Teria até mais um conteúdo, mas eu passo na próxima aula, tá bom? Beijinho grande, fiquem com Deus e tchau, tchau!